Isaías 58, versículo 11, diz o seguinte: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Digam glória a Deus. Irmãos, nesse texto, uma grande promessa da palavra de Deus, e nós servimos a um Deus que cumpre as suas promessas. Quantos creem que Deus cumpre a sua palavra? Levante a sua mão, diga comigo assim: o meu Deus é um Deus de promessas. Diga assim: Ele cumpre cada uma das suas promessas. E nesse texto, irmãos, fala de um nosso Deus que restaura a nossa vida. E a palavra de Deus diz, e ela usa aqui como uma ilustração, para mostrar essa restauração de Deus. Ela faz aqui uma analogia como se fosse um jardim. E ela fala que Deus vai nos restaurar e vai fazer como se nós fôssemos como um jardim bem regado, um jardim colorido, um jardim que é aquele jardim bonito que você olha, que está bem cuidado. Ali os galhos estão cortados, as flores estão muito bonitas, ao invés de uma terra ressequida, de uma terra seca, de uma terra sem vida. O Senhor, irmãos, tem o poder de trazer restauração sobre nós. E muitas vezes, irmãos, sem nós vigiarmos, às vezes vai acontecer no nosso dia a dia sem a gente perceber. Quantos de nós vamos nos secando? Às vezes nós podemos ser como uma terra seca, pessoas secas em todas as áreas da vida, ou às vezes alguma área da vida ela está seca. Podemos muitas vezes passar por um período de casamento, um casamento seco, um casamento que não tem vida, não tem mais o amor, não tem alegria, não tem palavras românticas, não tem mais aquele brilho nos olhos. Talvez hoje você está seco dentro de você, não há mais sonhos na sua vida. Aliás, um dos principais sinais que uma pessoa não está bem é quando está faltando sonhos no coração dessa pessoa. Ela não sonha mais, ela não prospecta mais um futuro, ela não almeja coisas maiores para a sua vida. Talvez ela tenha medo de se esfriar, talvez tenha medo de se frustrar. Mas se eu sonhar e me machucar de novo, então quer saber do que? Eu nem vou criar mais expectativas. Vamos tocar a vida, vamos seguir a vida assim, vivendo a cada dia, e não tem mais sonhos. Uma terra seca. Às vezes as nossas finanças estão secas, não há fartura, não há abundância, é aquela situação limitada, é aquele pouco que chega e logo já acaba. Quantos de nós talvez podemos estar secos espiritualmente? Já não sentimos mais a presença de Deus, já não choramos mais na presença do Senhor. Quantos de nós talvez aqui nessa manhã não oramos mais em línguas? Você lembra quando você orava em línguas? Quantos de nós orarmos de joelhos já é algo que a gente nem lembra mais? O que é acordar uma madrugada e orar e clamar ao Senhor, chorar aos pés do Senhor, orar em línguas, sentir a presença do Senhor? Quantos de nós secos estamos ministerialmente? Já fomos grandemente usados por Deus. O Senhor colocava palavras, nós orávamos pelas pessoas, as pessoas nos procuravam para uma direção, as pessoas nos procuravam para receber ali uma palavra de ânimo. E hoje a gente olha dentro de nós e dizemos: eu não tenho mais nada para entregar a alguém, eu não consigo nem ter um ânimo para mim mesmo, como que eu posso encorajar uma outra pessoa? Irmãos, muitas vezes a vida, ela nos leva por períodos de sequidão. A vida muitas vezes ela nos leva por períodos de seca. Como um jardim, nesse versículo que o texto diz, nós não cuidamos mais do jardim. Um jardim, se você começar a descuidar dele e ali não prestar atenção, lentamente ele vai perdendo a beleza. Um jardim, ele não fica feio da noite para o dia. É cada aquele dia que você deixa de cuidar, um dia que você deixa de pegar aquela mangueira e jogar aquela aguinha para regar a grama, um dia que você deixa de tirar aqueles galhos que já estão secos, ele vai enfeiando aquele jardim. Assim também, irmãos, é a nossa vida. Um dia já não oramos mais, um dia seguramos uma palavra de que nos feriu e guardamos aquele rancor.
já não elogiamos, já não temos uma palavra de carinho, é só um dia, é só uma vez, e lentamente nós vamos ficando secos, lentamente vamos nos esfriando. Preste atenção, irmãos, para um jardim, ele ficar bem irrigado, ele precisa de trabalho todos os dias. Um jardim bem cuidado tem que ter dedicação todo dia. Para ficar um jardim feio e descuidado, é simplesmente você largar. Sabe, igreja, a Bíblia fala sobre nós termos cuidado, tomarmos cuidado, para não esfriarmos. A Bíblia diz que aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. E aquele que está quente, tome cuidado para não esfriar. Eu aprendi algo, irmãos, presta atenção nisso. Para esfriar, você não precisa fazer nada. Para esfriar é só ir parando, é só ir deixando de fazer. Para você esquentar dá trabalho. Para você esquentar um prato de comida, dá muito trabalho. Ah, pastor, é só pôr no micro-ondas. Mas para ter o micro-ondas tem que trabalhar. Tem que ter o dinheiro para comprar o micro-ondas, tem que ter o dinheiro para pagar a energia. Se for esquentar no fogão, o trabalho é um pouquinho maior, mas também tem gasto. Agora eu pergunto, igreja, para esfriar um prato de comida, o que você precisa fazer? Nada. Qual é o trabalho que nós temos para esfriar um prato de comida? Nada. É só você deixar ele em cima da mesa e não fazer nada, que ele vai esfriando. Da mesma forma, quando nós vamos descuidando dos nossos relacionamentos, da nossa vida espiritual, nós vamos tornando secos. As lutas da vida também, elas têm esse poder de machucar a gente, de esfriar a gente, de nos secar. Traições, ingratidões, rejeições, erros, falhas de outras pessoas, elas vão ferindo e vão machucando a nossa vida. Será que nessa manhã você não pode olhar para você e dizer: pastor, realmente, que o Espírito Santo sonde o meu coração, mas pastor, eu não percebi, eu não vigiei, e talvez em alguma área da minha vida eu estou seco, ou talvez em todas as áreas da minha vida. Mas como que eu sei que eu estou seco? Algumas características, irmãos, de uma pessoa que está seca. Preste atenção nisso. Uma pessoa seca é uma pessoa indiferente. É aquele famoso tanto faz, o tanto fez. Uma pessoa, ela está seca na vida quando nada mais mexe com ela. Tanto aquilo que é belo como aquilo que é muito feio. Tanto como uma grande conquista como uma grande tragédia. Ela olha algo bonito, mas aquilo não mexe com ela. Ela pode estar no culto e participar da pregação, do culto, do louvor, um louvor lindo e maravilhoso como nós tivemos aqui, mas não mexe mais com ela. Uma criança, ela faz um desenho, já não mexe mais. Ela vê às vezes uma obra artística e não mexe. Ela vai às vezes na natureza. Quantos aqui, né? Não sei quanto você, mas quando a gente vai na natureza, eu vou na natureza, eu sempre fico maravilhado, impactado, a grandeza de Deus, a criatividade de Deus. Eu amo aqueles programas National Geographic, e ali a gente vai perguntando, né? Acabei de chegar agora lá de Rondônia, tem um rio maravilhoso lá, e já um pouquinho ali, já entrando na floresta amazônica, e ali toda a biodiversidade, coisa linda e maravilhosa. Mas quantas vezes, irmãos, nem uma paisagem bela chama mais a nossa atenção, não é assim mesmo? A gente olha algo bonito, olha algo que alguém fez, ou até mesmo uma coisa boa acontece na nossa vida, e a gente começa a dizer: mas sabe do que? Isso aí é coincidência, acontece com todo mundo, é normal, a gente ouviu aqui os testemunhos, isso aí é normal. Aquilo que é bonito, aquilo que é belo não mexe mais, ou seja, tanto faz ou tanto fez. Da mesma forma que aquilo que é trágico, os desastres, as notícias ruins, aquilo também não choca mais. Tivemos, em nome de Jesus, já declaramos que já está acabado em nome de Jesus, essa onda de violência nas escolas as últimas semanas. E quantos de nós olhamos aquelas notícias e não mexeu com a gente? É normal, pessoas morrem todo dia, é assim mesmo, o mundo é assim. E aí a gente olha essas coisas e não mexe conosco. Ficamos sabendo da dificuldade de uma pessoa
e não se importamos, o problema é dela, eu tenho as minhas lutas, eu já tenho os meus problemas. A indiferença é um dos principais sinais que a pessoa está seca. Aliás, você sabia qual é o oposto do amor? O oposto do amor não é a raiva, o oposto do amor não é o ódio. Sabe qual é o oposto do amor? A indiferença. É não notar, não perceber, é a pessoa, você não dá nenhuma atenção para a pessoa, porque presta atenção, por que o oposto da raiva, o oposto do amor não é a raiva e o ódio? Porque quando você está com raiva de uma pessoa, você está pensando nela, porque até para ter raiva você tem que pensar na pessoa. Se você não estiver pensando na pessoa, você não tem raiva. Então quando eu estou com muita raiva da pessoa, eu estou dando atenção para a pessoa, claro que no sentido negativo, amém, igreja? Agora o oposto do amor é a indiferença. Por isso que a indiferença dentro de casa é uma das principais agressões emocionais que uma pessoa pode receber. E aqui eu abro um parênteses para nós homens, vamos tomar cuidado. Os homens geralmente têm a tendência de serem mais quietos, fechados. E muitas vezes, eu sei como homem também, porque a gente lida com os homens, também sou homem, e muitas vezes nós não queremos preocupar as pessoas, não queremos preocupar a esposa, preocupar a mãe, então nós fechamos naquele problema, e nós falamos assim, não, eu vou resolver isso, ninguém vai ficar sabendo, mas nós temos que ter sabedoria, porque muitas vezes nessa atitude, até mesmo, às vezes é uma boa atitude, uma boa intenção, de preservar a família, você se fecha demais, só que o outro lado, a mãe, a esposa, a filha, sabe o que elas estão se sentindo? Rejeitadas e indiferentes. Elas não estão sentindo o seu amor, porque muitas vezes você, meu irmão, está fechado demais. Uma outra característica de alguém que está seco, uma pessoa seca, ela é muito insatisfeita. Gente, como é difícil lidar com gente insatisfeita. Você já pegou uma terra seca? Você pega uma terra seca e joga água nela, o que acontece? Ela chupa aquela terra, né? E está seco de novo. E aí você joga mais água, mas ela está tão seca, que você põe um monte de água lá e ela continua seca. Assim é a pessoa seca. Uma pessoa seca, ela é insatisfeita. Coisas boas e maravilhosas chegam na vida dela, mas rapidamente ela já está o quê? Insatisfeita. Preste atenção nisso, irmãos. Hoje nós vivemos uma época de um acúmulo, de uma abundância de informações, a facilidade de nós conquistarmos as coisas, parcelamos, pagamos. Então sabe o que acontece? A gente tem tanto das coisas, que cada vez mais, presta atenção nisso, o tempo de satisfação está diminuindo. Então antes eu conquistava um emprego, Deus abria a porta para a minha vida, eu casava, eu tinha um filho, uma bênção, um livramento acontecia na minha vida, eu ficava feliz por mais tempo, mas agora está diminuindo esse intervalo de tempo. Rapidamente uma coisa boa acontece, mas rapidamente eu já estou o quê? Insatisfeito de novo. E como cansa lidar com gente insatisfeita, nada está bom, nada é o suficiente. E eu sei que talvez em muitas casas tenha se ouvido isso aí. Pastor, mas 1000 de mim não seria suficiente. Nem que se fosse 1000 de mim essa esposa não dá. Para os meus filhos não dá. Nunca está bom, ou seja, está seco. Deus faz, Deus realiza, pessoas fazem, mas nada satisfaz o seu coração. Uma outra característica de uma pessoa seca é uma pessoa áspera. Quando você cai numa terra seca, não é assim? Você rala o seu joelho, às vezes uma pequena batidinha, mas já te machuca. Pessoas secas, elas ficam irritadas, ficam grossas, ficam brutas, críticas, negativas, está sempre mal-humorado. Você pergunta para ela, bom dia por quê? Está sempre bravo. Irmãos, nós não podemos esquecer, depois eu vou até preparar um dia a pregação, estou preparando essa pregação. Sabe qual é uma das características do Espírito Santo na vida de uma pessoa? É a alegria. O Espírito Santo, quando enche uma pessoa, ele enche de alegria. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo ele veio sobre aqueles primeiros homens, eles olharam e falaram assim, esses homens estão como bêbados. E como que é, irmãos, como que é a maioria das pessoas bêbadas? Está sempre alegre.
A maioria do bêbado é alegre, né? Por que eles falaram que aqueles homens estavam bêbados? Não é porque eles estavam cambaleando, falando tudo torto, não. É porque eles tinham tanta alegria na vida deles. E em nome do Senhor Jesus, Deus está aqui para restaurar a nossa alegria. E o texto diz aqui que mesmo que se nós chegássemos perante Ele e estivermos como esse jardim feio, todo machucado, todo bagunçado, todo desorganizado, mal cuidado, seco e ferido, se nós deixarmos, Ele faz da gente um jardim restaurado. E o texto começa dizendo: o Senhor o guiará constantemente, para que nós possamos, irmãos, voltar a ser esse jardim bem regado, com alegria na vida, com essa vida que impulsiona, com essa vida que sente o que está acontecendo. Nós precisamos voltar a deixar Deus guiar a nossa vida. Da mesma forma que a gente se esfria devagarzinho, volte para a presença do Senhor. Volte a ler a Bíblia todos os dias, volte a orar todos os dias, volte aos cultos mais vezes, esteja na célula, deixe Deus guiar a sua vida. Não tome decisões, sejam pequenas ou decisões grandes, sem a direção de Deus. Não seja ansioso. A ansiedade, irmãos, ela é um inimigo da direção de Deus. Quantos de nós, às vezes ansiosos, queremos resolver as coisas rápidas demais, queremos ter aquilo muito rápido. Preste atenção, a ansiedade é perigosa. A ansiedade deixa a gente cego, a ansiedade deixa a gente surdo. A gente quer tanto a coisa, quer tanto a coisa, quer tanto aquilo. A gente não para ouvir uma orientação, a gente não para receber. A ansiedade faz uma pessoa, ela investir a sua vida, suas energias de forma desenfreada, e ela causa acidentes. Por isso, deixe o Senhor voltar a guiar a sua vida. Deixe voltar a Ele, voltar a ser o Senhor da sua vida. Olha outra forma de nós sermos restaurados. Diz, o versículo continua dizendo: Ele satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado. Ele vai satisfazer a sua alma. Preste atenção, irmãos, o que é satisfazer a alma? Satisfazer a alma não significa Deus vai dar tudo aquilo que a gente quer. Mas sabe o que significa satisfazer a alma? Significa que Deus preenche tanto a nossa vida, Ele preenche tanto o nosso interior, que nós podemos ter pouco ou podemos ter muito, mas nós estamos satisfeitos. Não somos aquela terra seca, diferente, como eu falei, insatisfeita, que tudo, nada gera a satisfação, nada alegra o coração dela, nada é o suficiente, não. O apóstolo Paulo, ele escreveu no livro de Filipenses, os versículos mais poderosos da Bíblia. Ele diz: eu aprendi o segredo de ser feliz. E ele não diz que o segredo de ser feliz é ter tudo o que quer. Ele diz: eu aprendi a estar contente em qualquer situação da minha vida, tendo pouco ou tendo muito, eu estou feliz. Por quê? Porque eu tenho a maior riqueza dessa vida, que é a presença de Deus dentro de mim. Conta-se uma história que certa vez uma criança, ela decorou o Salmo 23, versículo 1. E ela chegou para o pastor naquele dia e falou assim: pastor, eu posso recitar o Salmo 23:1 perante toda a igreja? O pastor ficou meio assim: meu Deus, o que será que vai sair, né? A gente fica meio inseguro, dá um microfone assim para frente de todo mundo. E ela falou assim: não, pastor, eu treinei. Ele falou assim: não, eu treinei, pastor. Salmos 23:1. Então aquela criancinha de 8, 9 anos, ela pegou o microfone e disse: bom dia, igreja, paz seja convosco. O pastor ficou mais calmo. Não, ela treinou mesmo, já deu a saudação certa. Ela falou: eu vou falar o Salmo 23:1. O pastor estava mais tranquilo. E de repente ela fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me fartará. E a igreja deu risada. E ela errou ali na gramática, mas o pastor chegou ali para ela e falou assim: gente, todos nós demos aqui risada, porque ao invés de ela falar faltará, ela falou fartará. Ela errou na gramática e no português, mas ela acertou na teologia. Porque quando a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é que Ele vai dar tudo aquilo que eu quero, é que quando o Senhor é o meu pastor, Ele satisfaz a minha alma, Ele satisfaz o meu ser, que eu não sinto falta de nada. Eu estou farto, eu estou cheio, eu estou abundante da presença do Senhor na minha vida. Por isso se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus.
para você resolver uma terra seca. Só você jogar um pouquinho de água não vai resolver, ou jogar muita água. Sabe como que você resolve uma terra seca? Você tem que colocar uma fonte de água naquela terra. E o que é a fonte de água, irmãos? Presta atenção, fonte de água é aquela água que nunca para. E nós podemos lembrar do livro de João capítulo 4, quando Jesus falou sobre a água da vida. E você lembra o que Jesus disse, as palavras de Jesus? Eu sou a água da vida, aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Não porque essa água é mágica, uma mulher samaritana pensava, me dá essa água que eu nunca mais tenho que comprar água, eu vou economizar um dinheiro. Não, esta água não é mágica, esta água é uma fonte, e você nunca mais terá sede, porque ela vai fluir do seu interior. E esta igreja é a diferença de ter Jesus na sua vida. Ter Jesus na sua vida não é viver uma vida sem lutas e adversidades, porque por mais que você seja esse jardim, o sol será forte, o calor da vida será difícil, mas sempre haverá ali uma fonte jorrando água eternamente. Essa é a diferença de ter Jesus, é que nós teremos Ele durante as dificuldades da vida. Essa fonte, como se fosse uma torneira aberta, que a água que nunca acaba, ela está aí dentro de você. É uma alegria de dentro para fora. As coisas de fora podem estar muito difíceis, mas a alegria está brotando lá dentro. E nessa manhã Jesus trouxe cada um de nós aqui para a sua presença, e Ele quer cuidar de você novamente, Ele quer restaurar você. Se a vida, se as lutas, ou talvez porque você não vigiou direito, te fez um jardim todo bagunçado, com uma vida toda bagunçada, um jardim seco, um jardim que não tem nada de belo. Talvez hoje você olha para você e fala: pastor, não tem nada de belo na minha vida, não tem nada na minha vida para que eu possa dizer e me orgulhar, dizer: olha, isso aqui é muito bom, eu fiz isso aqui muito bem. Saiba que Jesus está aqui com esta água da vida, para curar você, curar a tua alma, restaurar a tua vida, restaurar a tua família. É só você pedir por Ele. Ele está apenas uma oração distante de você. Você sabe qual é a oração mais poderosa que existe? A oração mais poderosa que existe não é aquela oração com voz de Deus de Cid Moreira dos filmes, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Essa não é a oração mais poderosa. A oração mais poderosa não é a oração que é gritada no microfone. A oração mais poderosa não é a oração que você cita palavras em hebraicos e palavras rebuscadas, mas a oração mais poderosa que existe é a oração que diz: eu preciso de Ti, Senhor. Salmos diz: um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não resiste. Ele não resiste à oração que diz: eu preciso de Ti. Deixe Jesus voltar a trazer essa água da vida. Se você se esfriou, se você está frio espiritualmente, se você deixou de ser usado por Deus, se você talvez por um motivo pequeno ou grande se afastou da igreja, da comunhão com os irmãos, Deus está aqui para dizer que aqui é o teu lugar, que aqui é o lugar do Senhor te restaurar, que você é bem-vindo de volta, que os braços estão abertos, porque todo o nosso desejo do nosso coração como igreja do nosso Senhor, que põe esse desejo também no nosso coração, é que você volte a ser esse jardim bem regado. Tem beleza do Senhor para a sua vida, tem vida do Senhor na sua vida. Por isso faça assim com as tuas mãos agora, e fale com o Senhor agora. E nós vamos fazer uma oração cantada neste momento, uma oração diferente. Nós vamos cantar esta canção, e a letra desta música que seja a sua oração. E enquanto nós estivermos cantando, se você precisa de uma oração a mais, eu quero te convidar a sair do seu lugar, a vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Alguns líderes, pastores também estarão aqui orando. Fale com o Senhor agora. Aleluia, Jesus, santo é teu nome, Senhor. Senhor, estou aqui para te adorar. Cante essa música agora como uma oração. E se você precisa de vida novamente aí dentro de você, se você fala: pastor, eu não quero mais andar seco, eu não quero viver seco desse jeito, eu
quero voltar a ser usado por Deus. Eu quero ser esse jardim bem regado. Eu quero ser restaurado. Eu quero voltar a ter sonhos. Eu quero acordar de manhã e ter ânimo para viver. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Levante as suas mãos e declare: como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, eu quero ser como um jardim fechado. abra sua boca e fale com o Senhor. Peça para o Senhor te restaurar. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, Pai, nós oramos e declaramos o avivamento espiritual. Declaramos o teu poder, Senhor. Restaura, Senhor. Orecanda lama, serecanda lama, xere. Para o teu Eu te farei. como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Flua em mim Eu fluirei como um manancial. Essas águas nunca irão faltar. meu interior, com águas vivas, te restaurarei. Aleluia. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado agora e comece a orar por ela agora. Oh, ore por essa pessoa. Oricanda labaixo, orecanda labaixo. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, e declaramos vida, rios de águas vivas, rios de águas vivas, Senhor. Pai, nós expulsamos toda sequidão, Senhor. Oh, Senhor, toda falta de amor, toda falta de sonhos, toda indiferença, toda tristeza, sai agora. Todo desânimo, pensamentos de morte, Pai, eu oro por todos que estão aqui, oro por todos que estão, Pai, agora no culto online. Espírito Santo de Deus, entra agora, entra nessa casa agora, entra neste quarto, nesta cozinha, levanta, Senhor, aquele que está calado, levanta esse lar agora com a tua alegria, Senhor. Oh Espírito Santo, eu repreendo toda frieza espiritual. Eu declaro avivamento, eu declaro o poder do Espírito Santo. Oh Senhor, batismo com o Espírito Santo. Aviva, Senhor, restaura esse ministério, restaura os dons, restaura, Senhor, esta vida, que ela seja grandemente usada por Ti. Eu declaro de volta o amor em cada lar, o amor em cada família, toda
essa raiva, esse ódio que está dentro desta pessoa, Senhor, esta raiva que queima, essa irritação, Pai, aquele que está a ponto de explodir, Senhor, nós expulsamos agora toda a pressão, sai agora e declaramos a tua vida, declaramos a tua alegria, declaramos tua paz. Receba a paz, receba o amor, receba a vida. Levante as suas mãos agora, o mais alto que você puder, e abra a tua boca e adore e chame por Ele, chame por Ele. Quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Flua em mim Como um manancial, como manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser para o teu louvor. com as mãos levantadas o mais alto que você puder. Se você tem um coração grato ao Senhor, somente agradeça a Ele. Não peça nada, só agradeça. Tem mais coisas dando certo na sua vida do que coisas dando errado. Você é mais abençoado que você imagina. É que você estava seco e você não enxergava, mas agora você vai voltar a enxergar. Eu te agradeço, Senhor, pela minha casa, pela minha família, pelo meu lar. Te agradeço pelo corpo que eu tenho, por aquilo que o Senhor tem me dado. Pode ser pouco, muito, simples, luxuoso. Eu digo muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela minha igreja, meus pastores, meus irmãos, ó Pai, que cuidam de mim e fizeram este culto maravilhoso, Pai. Senhor, nós te agradecemos. Declaramos, Pai, uma semana abençoada, uma semana de vitória, de conquistas, de portas abertas, produtiva, protegida de todo mal. Uma semana de boas notícias para todos nós.